Entre as névoas que envolvem as antigas terras da Europa, há um nome que ecoa como um sussurro ancestral: celtas, um povo envolto em mistério, lenda e coragem, cuja história parece mais um poema entoado por bardos do que um simples registro nas páginas do tempo. Imagine florestas densas, montanhas cobertas por névoa e o som distante de tambores chamando guerreiros para batalhas sagradas. Os celtas, em sua essência, não foram apenas um povo. Foram uma alma coletiva espalhada por reinos, tribos e crenças que moldaram parte profunda do imaginário europeu. Suas raízes, perdidas entre o mito e a história, nasceram antes mesmo do ferro dominar a guerra. Antes que Roma ousasse erguer seus impérios, eles eram filhos da terra e do vento, guiados por druidas que conversavam com os deuses através das árvores e dos rios. E é por essa jornada entre o visível e o espiritual que hoje você será guiado antes de seguirmos. Se você ama mergulhar em histórias antigas, mitos esquecidos e civilizações que desafiaram o tempo, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like, porque hoje vamos atravessar as fronteiras entre a história e o mistério para descobrir quem realmente foram os celtas. A origem dos celtas é uma tapeçaria de hipóteses, tecida por arqueólogos, linguistas e mitólogos que tentam entender onde começa esse povo misterioso. Alguns estudiosos apontam para a região do Danúbio, no coração da Europa Central, como o berço da cultura celta, onde a arte, as armas e os costumes começaram a se diferenciar das tribos vizinhas por volta do segundo milênio antes de Cristo. Outros acreditam que a essência celta nasceu de uma fusão de culturas, resultado de trocas entre povos da Idade do Bronze e do Ferro, espalhando-se lentamente até as Ilhas Britânicas e a França. Mas há algo que a história não pode apagar. Os celtas nunca foram um império. Não havia reis supremos ou fronteiras fixas. Eram tribos independentes, unidas apenas pela língua, pelas crenças e pela visão espiritual do mundo. Sua sociedade era descentralizada, viva e pulsante, guiada por guerreiros, druidas e bardos, os guardiões da sabedoria. E enquanto Roma erguia seus monumentos e Egito escrevia seus hieróglifos, os celtas entalhavam sua história na madeira, na pedra e na memória oral. Nenhum símbolo celta é mais misterioso e fascinante do que os druidas. Eram mais do que sacerdotes. Eram filósofos, curandeiros, juízes e intérpretes da vontade divina. Acreditava-se que eles dominavam o conhecimento das estrelas, das ervas e das leis invisíveis que regiam o cosmos. Não deixaram escritos, porque sua sabedoria era transmitida pela fala, pela música e pelo rito. Entre os bosques sagrados, eles realizavam cerimônias sob o luar, onde o tempo parecia suspenso. O visco, planta sagrada dos deuses, era colhido com lâminas de ouro. Enquanto cânticos ecoavam nas clareiras, era dito que podiam prever o futuro, conversar com os espíritos e equilibrar o destino das tribos. Roma, que tanto temia o poder invisível, os considerava uma ameaça. Júlio César, em seus relatos, descreve os druidas com respeito e medo, homens que pareciam dominar forças que o próprio império não compreendia. Os druidas eram o elo entre o mundo humano e o divino, a ponte entre o real e o mítico, e o coração espiritual do que significava ser celta. Para entender os celtas, é preciso mergulhar em seu panteão, um mundo de deuses múltiplos, onde a natureza era viva e sagrada. Cada rio tinha um espírito, cada montanha, um guardião. Danu, a mãe dos deuses, representava a fertilidade e a força criadora. Lug, o deus da luz e das habilidades, era reverenciado como patrono da arte e da guerra. Cernunnos, o deus de chifres, simbolizava a vida selvagem e o ciclo eterno da natureza. Ao contrário das religiões centralizadas, a fé celta era fluida, pessoal e profundamente simbólica.
Os rituais aconteciam em bosques, nas pedras e nas águas, sem templos monumentais, porque o templo era o mundo. Os celtas viam a morte não como um fim, mas como uma travessia. Acreditavam na reencarnação, na roda da vida e na eterna ligação entre o corpo e o espírito. Essa espiritualidade moldava suas ações, suas guerras e sua arte, e é por isso que, mesmo após séculos, o eco de suas crenças ainda ressoa nas lendas da Irlanda, da Bretanha e da Escócia. Os celtas eram guerreiros temidos. Suas táticas eram selvagens, rápidas e imprevisíveis, e seu modo de lutar desafiava toda a lógica militar romana. Muitos entravam em batalha nus, pintados com tintas azuis extraídas do Wod, símbolo de coragem e de ligação espiritual com os deuses. Para eles, a guerra era um rito, uma dança com a morte. Suas espadas longas e escudos ornamentados refletiam tanto o poder quanto a arte. Cada batalha era precedida por rituais, oferendas e cânticos de guerra entoados pelos bardos, que exaltavam a bravura e preparavam o espírito dos combatentes. No campo de batalha, os gritos e tambores ecoavam como trovões, enquanto guerreiros brandiam lâminas como se fossem extensões da vontade divina. Mesmo diante do poder esmagador de Roma, eles resistiram por séculos, transformando cada derrota em lenda, e é nesse ponto que o mito e a história começam a se fundir. Pois cada guerreiro morto tornava-se parte do próprio espírito das terras celtas. Quando o Império Romano avançou sobre a Gália, encontrou mais do que um exército, encontrou uma cultura viva, impossível de subjugar completamente. A conquista não foi apenas militar, foi espiritual. Roma podia dominar as cidades, mas nunca conseguiu apagar o espírito dos celtas, mesmo sob domínio. Suas tradições sobreviveram, adaptando-se em silêncio. Escondidas em rituais, costumes e lendas, César descreveu os celtas como bárbaros, mas também admirou sua coragem e sua arte. O conflito entre Roma e os povos celtas foi uma guerra de almas. A racionalidade contra o místico, o império contra a natureza. Aos poucos, as tribos foram se rendendo, não pela fraqueza, mas pela inevitável expansão do mundo romano. Contudo, nas ilhas distantes, principalmente na Irlanda e na Escócia, o espírito celta permaneceu intacto. Ali, longe das legiões, as lendas floresceram e o fogo dos antigos deuses continuou a queimar sob novos nomes e símbolos. Entre as mais antigas narrativas da mitologia celta, os Tuatha Dé Danann são os mais enigmáticos. Eram os filhos da deusa Danu, seres divinos que desceram das nuvens e trouxeram conhecimento, magia e civilização às terras da Irlanda. Disse que dominaram os 4 tesouros sagrados, a lança de Lugh, a espada de Nuada, o caldeirão de Dagda e a pedra do destino. Quando foram vencidos por outros povos, retiraram-se para o submundo, tornando-se o povo das fadas, os Aulci, que ainda hoje habitam o imaginário europeu. O fascinante é que, por trás dessa lenda, muitos estudiosos veem uma possível memória ancestral, talvez a lembrança de uma antiga civilização pré-celta, idealizada pelos bardos como seres divinos. É nesse entrelaçar de mito e memória que o universo celta ganha sua força. Ele não busca distinguir o real do simbólico, porque ambos coexistem. Na mentalidade celta, o invisível era tão verdadeiro quanto a própria terra sob seus pés. Além dos mitos e da guerra, a vida celta pulsava em aldeias cheias de ritmo e simbolismo. Suas casas circulares, feitas de madeira e palha, representavam o ciclo da vida. O fogo central era o coração do lar, símbolo de união e proteção. As mulheres tinham papel fundamental, podendo ser líderes, guerreiras e druidezas. Algo raro para a época, as festas marcavam o ritmo do ano. Como Samhain, o festival que mais tarde daria origem ao Halloween, e Beltane, celebração da fertilidade e do renascimento da natureza, a música era o fio invisível que unia tudo.
Harpas, flautas e tambores contavam histórias que nunca foram escritas. A arte celta, repleta de espirais e trisqueles, refletia uma filosofia cíclica. Tudo nasce, morre e renasce. E mesmo sem cidades monumentais, sua cultura irradiava força, poesia e espiritualidade. O cotidiano celta era simples, mas repleto de sentido. Cada gesto, cada colheita, cada ritual. Com a chegada do cristianismo, o mundo celta não desapareceu. Ele se transformou. Os monges irlandeses foram os primeiros a registrar por escrito as antigas lendas, preservando o que antes era apenas oral. Assim, o mito sobreviveu disfarçado de história sagrada. Os santos assumiram traços dos antigos deuses, e as festividades pagãs foram adaptadas aos novos ritos cristãos. A cruz celta, símbolo que une o círculo solar e o cristianismo, é o exemplo mais claro dessa fusão. Em vez de apagar o passado, a fé cristã o incorporou, criando um sincretismo único, e foi graças a isso que a memória celta resistiu. A Irlanda se tornou um refúgio da tradição antiga, preservando manuscritos como o Livro das Invasões, que ainda hoje guarda o eco das eras míticas. Assim, a história e o mito tornaram-se inseparáveis, e o espírito celta renasceu em cada geração. Nas histórias contadas ao redor das lareiras e nas músicas que ecoam pelos vales até hoje. Hoje, quando falamos dos celtas, não falamos apenas de arqueologia ou mitologia, falamos de uma herança que transcende o tempo. Uma visão de mundo onde o homem é parte da natureza e o sagrado vive em tudo. O legado celta sobrevive em símbolos, lendas, músicas e na própria espiritualidade moderna. A crença nos ciclos, na harmonia e na conexão com o invisível ainda inspira milhares de pessoas ao redor do mundo. Em cada pedra esculpida, em cada canção antiga, em cada símbolo triskel, há o eco de um povo que nunca se curvou completamente ao esquecimento. E talvez seja esse o verdadeiro poder dos celtas, transformar o esquecimento em memória e o passado em mito vivo. Se essa jornada pelas brumas do tempo te fascinou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar explorando comigo as civilizações e mistérios que moldaram a alma humana. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a história, às vezes, fala através do vento,